Ei, vovós, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje é de manhã, agora são 9h30 da manhã. Já fui para minha ginástica, já tomei um pouquinho de sol, já comecei o dia revigorada. Se você não começou e está precisando de incentivo, vai lá no vídeo da Valéria sobre atividade física e aproveita a dica, que é importante pra gente, hein? Mas eu não vim falar disso hoje, não. Hoje eu vim falar de um tema muito gostoso, na verdade. Eu vim falar assim, na casa de vó pode tudo? Dá vontade, né? Mas, vamos lá, vamos pensar juntas aqui. Será que a casa da vovó é a casa da vovó e do vovô? É a casa que os netinhos podem fazer tudo o que eles querem? Fazer todas as bagunças, comer o que eles querem, assistir televisão o tempo todo, ou ficar nos eletrônicos, enfim, pode tudo? Não, né? A gente sabe que não. É lógico que casa de vó tem sempre alguma coisinha especial, tem sempre alguma coisinha que é diferente da casa deles e que é muito natural e que é muito gostoso. Isso torna a casa dos avós um aconchego, uma coisa especial. Mas vamos pensar junto, né? Por exemplo, o meu neto Gabriel, até os 2 anos, o meu filho e a minha nora optaram por não dar açúcar para ele. Até por conta de todos os estudos, por desenvolvimento cerebral e todas as questões que a açúcar provocaria no organismo dele nesse processo de desenvolvimento. Na minha casa, eu amo fazer bolo, eu amo fazer doce, mas eu na verdade, entendi, né, o porquê que eles não davam açúcar e nunca dei doce na minha casa, tá certo? Aprendi, inclusive, a fazer comidinhas mais saudáveis e a fazer bolos para ele que não levam açúcar, só levam alimentos mais saudáveis. Então, na minha casa não tem açúcar. O que isso quer dizer? Que, na verdade, eu não burlei a regra que existe na casa dele, né? E isso é uma coisa muito importante da gente alinhar com os nossos filhos, genros e noras. Por quê? Aquilo que de fato é regra, a gente não pode desconstruir na casa dos avós. Por exemplo, tempo de tela, né? Seja ele no tablet, no celular, no computador ou na televisão. Tudo bem que na casa deles é pouco tempo, se existe essa regra na casa deles, que só pode por meia hora ou 1 hora por dia, tudo bem flexibilizar um pouco na casa da vovó. Vamos ver um desenho junto, vamos assistir um filme junto, vamos flexibilizar. Na casa da vovó pode mais um pouquinho, ou pode 2 vezes por dia, tá tudo bem. Desde que, lógico, não seja um exagero, desde que isso não transforme totalmente o combinado e os benefícios que os pais pensaram ao criar essa regra, né? Outra coisa muito importante, por exemplo, vou contar de uma questão pessoal. Os meus filhos, lógico, hoje são adultos, mas quando eles eram adolescentes, os meus pais sempre foram super avós. E os meus filhos tinham loucura por eles. E o que acontecia? Os meus pais eram muito permissivos em relação à educação que a gente dava para eles. Então era assim, por exemplo, eles tinham horário para ir às festas, eles tinham horário para voltar quando eles iam para as festas, para as baladas e tudo mais. A gente sempre estabelecia um determinado horário. Os meus pais podiam voltar a hora que quisessem, né? Na época de namoro, aqui em casa, a gente permitia que as namoradas dormissem aqui em casa, mas não dormissem com eles. Porque isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não era tão comum, né? Na casa dos meus pais, tudo podia. Então a gente acabava entrando em conflito. Por quê? Porque eles estavam burlando alguns princípios da nossa educação, né? E lógico, aí a gente conversava, tentava alinhar, tinha coisas que eles permitiam que a gente não permitia, mas não é que era uma coisa saudável. Então, por que a gente está falando isso? Porque não é que casa de vó pode tudo. Casa de vó tem que ser um lugar gostoso, aconchegante, lugar de brincar, um espaço para a criança estar à vontade, brincar e explorar. Existem avós que
que tem lugares que as crianças não pode quebrar, não pode passar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí a casa da avó fica chata, né? A casa de vó tem que ser um lugar acolhedor, tem que ser um lugar gostoso, tem que ser extensão da casa deles, tem que ser um lugar onde a gente possa realmente aproveitar essa convivência com eles, né? Uma outra coisa muito importante e que algumas vezes os avós, né, acabam extrapolando isso eles fazerem algumas coisas e isso se tornar um segredinho deles, né? Tipo, não comenta com seu pai, com a sua mãe, ou então esse é o nosso segredinho. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente, sem querer, está ensinando a criança a esconder algumas coisas. O que não é legal, que a gente sabe, né? Que esse diálogo tem que ser aberto, e se a gente fez alguma coisa que extrapolou e que realmente não faz parte da convivência deles, a gente vai comentar, vai contar e falar, hoje extrapolei, hoje eu fiz isso. E a gente retoma, né? E a gente conversa e retoma. Então, casa de vó tem que ser aquele ambiente delícia, mas aquele ambiente que também respeite os limites. Uma vez eu e Valéria fomos dar um workshop numa escola sobre o trabalho com as emoções, sobre você saber lidar com as emoções, e eram pais com seus filhos. E ao final do workshop, os pais vieram até a gente, até para ver os nossos jogos da box cambalhota e tudo, e aí eles falaram assim, nossa, vocês precisam muito trabalhar isso com os avós. E aí a gente ficou curiosa e falou assim, mas por quê, né? Não, porque na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, eles fazem tudo diferente daquilo que a gente combina com as crianças. Todas as regras são alteradas. E aí depois vira um problemão pra gente em casa, porque eles batem o pé, começam a fazer birra, porque então eu quero ficar na casa da minha avó, porque na casa da minha avó pode, porque isso e aquilo. Então, eles sempre vão querer mais ficar na casa da avó, porque casa da avó vai ter as coisinhas especiais. Mas não pode ser aquele movimento que a gente burle as regras da casa. Então fica a dica, tá? Combinem com os filhos, noras e genros, combinem tudo direitinho, como vai ser na casa deles e como vai ser na casa de vocês, o que pode extrapolar na casa de vocês. Extrapolem, mas extrapolem com consciência e com combinados. E lembrem, nada de segredinho, porque senão a gente está ensinando coisa errada aí para eles, tá bom? Vai lá no nosso vídeo, curte o vídeo, compartilha e continua com a gente, porque esse Papo de Vó existe por causa de você, vovó, que assim como eu e Valéria, queremos trabalhar cada vez mais esse ambiente saudável, essas relações familiares mais saudáveis, tá bom? Por hoje a gente fica aqui. Beijo pra vocês, vovós!